Isso é ou não é interferência na soberania do nosso Brasil? Nessa hora, a turma que fala em soberania se cala. Eles têm 2 pesos e 2 medidas. A gente está vendo isso nos 4 cantos do mundo, mas que fique claro, escancarado, a verdade para todo mundo, senhor presidente. E essa denúncia, inclusive, de que o Felipe Martins teria viajado, é feito por um repórter cujo seu instituto recebeu dinheiro da USAID. Milhares de dólares da USAID. Girão espanhe fraude no caso Felipe Martins e exige absolvição imediata. A verdade está vindo à tona. Senhores, o enredo ganha novos contornos. O senador Eduardo Girão acaba de lançar uma bomba no caso Felipe Martins. Segundo ele, há provas de fraude no processo e um pedido de absolvição imediata foi protocolado. Mas o que há por trás dessa reviravolta? Seria o início de uma correção histórica ou mais um embate no tabuleiro político? Prepare-se, porque os bastidores estão fervendo. Sua opinião é fundamental. Comente agora e vamos ao vídeo. Estavam atacando locais onde as pessoas começaram a voltar, né? E eles, de forma muito brutal, não sei se você ouviu essas imagens, estavam executando em praça pública. Eu não vi, sinceramente, essa turma que defende o Hamas, que passa a mão na cabeça do Hamas, inclusive o PT, parlamentares, grupos de universidades, para se sensibilizar com relação ao que está acontecendo. Porque parece seletivo a questão da compaixão, né? E eu acho que o povo palestino, que nada tem com isso, né? Com esses métodos brutais, nefastos do Hamas, está sofrendo também. Cadê aquelas pessoas que defendem para condenar o que o Hamas está fazendo? Então é hora de todo mundo se juntar. E não é questão de direita, de esquerda, né? É uma questão de humanidade. Nesse momento, mostra uma hipocrisia muito grande. Aqueles, parece questão mesmo política, aqueles que se revoltam com Israel, nesse momento que vê o Hamas maltratar o povo palestino, executar, com essa retomada agora da liberação dos reféns, e me parece algo muito preocupante. Mas, senhor presidente, nós temos reféns aqui no Brasil também. É muito importante esse movimento que a gente vê internacional. Oxalá que ocorra também lá na guerra do invasor, que é a Rússia, em cima da Ucrânia, que aconteça também a paz ali naquela região. Mas aqui no Brasil a gente tem reféns silenciosos de um tribunal político, como é o Supremo Tribunal Federal hoje do Brasil. São até mais políticos do que nós, que fomos eleitos por vocês, brasileiras e brasileiros, para ser sua voz aqui. Lá se discute política, se fala de política, se tem lado na Corte Suprema dessa nação, que mantém milhares de brasileiros reféns. Enquanto nós estamos aqui, são reféns de um processo completamente parcial, onde a vítima é que está julgando, que essas pessoas, esses brasileiros do dia 8 de janeiro, que a grande, imensa maioria nada fez, nada quebrou, aqui nos prédios públicos de Brasília, não tiveram a dupla jurisdição porque o STF tomou para si esse processo de vingança, de revanche. Essas pessoas não tiveram direito à ampla defesa ao contraditório. Essas pessoas sequer tiveram, através dos seus advogados, acesso aos autos, muitas vezes durante esse processo. Processo que não para em pé. E por isso precisamos da anistia ampla, geral e irrestrita, imediatamente para essa gente que nunca teve passagem pela polícia, pela justiça. Muito pelo contrário, cidadãos de bem, que amam o seu país e que, num protesto que acabou descambando uma pequena parte para uma quebradeira, e eu não estou passando a mão em quem quebra tem que pagar, de acordo com a lei, com a Constituição Federal do Brasil. Mas não é isso que nós estamos vendo nesse processo. Estamos vendo uma caçada implacável a quem critica esse regime Lula e alguns ministros do STF. Uma caçada implacável a quem é conservador, a quem é de direita. É só um lado que eles atacam. E estão querendo silenciar. A censura no Brasil já é algo que o mundo já está percebendo, a violação dos direitos humanos. Mas a tortura é inaceitável, seja aqui, seja no Oriente Médio, seja na Europa, seja em qualquer lugar. E hoje nós temos brasileiros sendo torturados. Eu vou falar sobre um caso aqui, porque quando a gente pensa que a gente já chegou no fundo do poço das arbitrariedades e ilegalidades praticadas pelo regime ditatorial formado por Lula e alguns ministros do STF, nós somos surpreendidos por mais um acontecimento de gravíssimas proporções.
Eu não pude usar a tribuna porque a sessão não houve na última sexta-feira, mas eu já estava aqui com esse discurso preparado, mas foi até bom. Há males que vêm para o bem. Foi até bom, porque nesse final de semana aconteceram revelações que vão aqui embasar mais ainda essa minha denúncia. Um dos casos mais simbólicos de perseguição e desrespeito do devido processo legal no Brasil é o do Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo anterior, do governo Bolsonaro. Ele cumpriu prisão preventiva por 6 meses, a partir de fevereiro de 2024, acusado, prestem bem atenção, acusado dos crimes de golpe de Estado e organização criminosa pela abolição do Estado Democrático de Direito. Desde o início, sua defesa apresentou inúmeras, repito, inúmeras provas materiais e testemunhais de que ele não viajou no dia 30 de dezembro de 2022 para os Estados Unidos, acompanhando a comitiva do ex-presidente Bolsonaro, com o objetivo, abro aspas, de participar de uma suposta minuta, elaboração de uma minuta do golpe. Olha, o que vocês vão ver aqui hoje é uma tortura de um cidadão brasileiro muito preparado, que foi preso, está preso ainda em casa, mas está preso, de uma viagem que ele não fez, vou provar aqui, documento dos Estados Unidos, mostrando já para todo mundo, para todo o planeta, de uma reunião que ele não participou, são os motivos porque ele está preso. Uma viagem que não fez, de uma reunião que ele não participou, provado, assim como de um documento que não existe e nunca existiu. A defesa de Felipe Martins entrou com um processo no Tribunal Federal lá da Flórida, estado americano, com o objetivo de apurar o falso registro migratório que vinha servindo de base para a denúncia feita pela Polícia Federal Brasileira, atendendo à requisitão do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, tirano da toga que ainda dá as cartas no Brasil, mas está acabando. O rei está nu. Depois de fazer uma revisão completa em todos os registros migratórios, o CPB, Customs of Border Protection, concluiu em seu relatório final que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Vocês sabem que órgão é esse americano que eu li aqui agora, o CBP? É o equivalente à alfândega dos Estados Unidos, ao registro de entrada de imigração daquele país. Documento oficial liberado na noite de sexta-feira. Olha só, senhor presidente, no mesmo momento em que a tese central e bem documentada da defesa é comprovada pelo governo norte-americano, olha o que é que o Alexandre de Moraes faz. Parece brincadeira, mas não é. A turma perdeu o pudor. Alexandre de Moraes cometia, naquele momento, mais uma escandalosa arbitrariedade. Sabe qual? Simplesmente decidia destituir o advogado de defesa de Felipe, passando a responsabilidade para a Defensoria Pública. Hoje em dia o cara não pode mais nem ter advogado, quem tem que dizer é o Alexandre de Moraes. Destituiu. Algo que não acontecia há décadas. E segundo a legislação, e eu vou ler aqui, isso é em excepcionalidade da excepcionalidade, que não se enquadra no caso do Felipe Martins. Era a marcação que ele tinha com os advogados do Felipe Martins, que estavam mostrando a verdade, o tempo todo insistindo. Já estava constrangido o ministro. E resolveu destituir os caras para ver se cala esses caras. Mas vamos lá. Em virtude de algo tão absurdo que foi usado para destituir, ele acabou voltando atrás no dia seguinte, revogando a decisão. Com isso, o advogado de defesa, senhor Jeffrey Chiquini, lá do Paraná, encaminhou ao ministro as alegações finais do processo, compostos por 381 páginas. Sabe por quê? A história, só para vocês entenderem, as alegações finais do processo não tinham os documentos que a PGR juntou. Ela não juntou os documentos nas fases que deveria juntar. A PGR, sim, a PGR que vão mandar agora a recondução do Gonê. Não juntou provas que depois eles queriam colocar e enfiar a goela abaixo. E o Jeffrey Chiquini, o grupo de advogados aqui, o que comanda,
a defesa do Felipe Martins, dizendo, olha, mas não está, eu preciso de prazo para ver esses novos documentos que não deveriam nem ser incluídos pela legislação do Brasil, pelo ordenamento jurídico do nosso país. Olha só, um absurdo. E aí o Alexandre de Moraes disse, não, perderam o prazo porque não fez a defesa. Mas tinha um recurso do advogado do Felipe Martins dizendo que nas alegações finais não se tinha, não se podia colocar aí pedindo prazo para analisar. Então o negócio é escandaloso. Graças a Deus a verdade sempre vence. Depois dessa confirmação da inocência de Felipe, só resta sua imediata libertação. Se esse país ainda resta alguma coisa de seriedade na justiça, na Corte Suprema, o Felipe Martins ele precisa ser as cautelares revogadas imediatamente, solto, com indenização paga pelo Estado, pela tortura que esse rapaz inocente foi submetido. Tem que ser libertado, declarado inocente imediatamente. Isso porque, repito, ele continua em prisão domiciliar, com a tornozeleira eletrônica, impedido de se comunicar nas suas redes sociais. Claro, quando ele começar a mostrar para você, brasileira, brasileiro, o que aconteceu, aí que você vai ficar totalmente indignado. Porque isso é para se indignar o cidadão de bem do país. Então é uma vergonha para o nosso judiciário que está acontecendo. Senhor presidente, cabe também uma reparação em relação ao deputado federal Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que por ter tido a coragem de denunciar da tribuna da Câmara dos Deputados a utilização de informações falsas por um delegado da Polícia Federal Brasileira, ele também está sendo perseguido pelo STF, foi indiciado pela Polícia Federal, essa corte eminentemente politiqueira do Brasil. Não podemos esquecer, senhor presidente, de todo o conjunto de arbitrariedades e ilegalidades praticadas pelo ministro Moraes, que culminaram numa sanção internacional, global, pela Lei Magnitsky, como violador contumaz de direitos humanos. Em audiência realizada no Senado, Eduardo Tagliaferro, assessor de Moraes até pouco tempo atrás, do gabinete do TSE, comprovou a veracidade de gravíssimas acusações de práticas que chegaram até o ponto da fraude eleitoral. Na verdade, processual, com interesses eleitorais. Interesses de beneficiar Lula em 2022 e prejudicar Bolsonaro. Um desequilíbrio flagrante das eleições no Brasil, com censura. E essa denúncia, inclusive, de que o Felipe Martins teria viajado, é feito por um repórter cujo seu instituto recebeu dinheiro da USAID. Milhares de dólares. Da USAID. Isso é ou não é interferência na soberania do nosso Brasil? Nessa hora, a turma que fala em soberania se cala. Eles têm 2 pesos e 2 medidas. A gente está vendo isso nos 4 cantos do mundo, mas que fique claro, escancarado, a verdade para todo mundo, senhor presidente. Eu digo para o senhor que essas fraudes processuais confirmadas, inclusive numa audiência na Comissão de Segurança Pública, que o senhor também participou, é algo que em qualquer país democrático do mundo levaria à anulação da grande maioria dos processos referentes ao 8 de janeiro. Porque na fraude se justificava buscas, apreensões com data retroativa para justificar uma arbitrariedade, com relatórios feitos depois de ação de intimidação, de ação de censura, de ação de perseguição sobre pessoas que eram conservadoras e de direitas e que apoiavam o candidato, que não era o candidato do regime. Portanto, senhor presidente, para encerrar, se o senhor me der mais 1 minuto, eu prometo acabar. O caso de Felipe Martins vem se somar a tantos outros casos simbólicos que demonstram a perseguição vingativa, como a do Clezão, que morreu sob a tutela do Estado, com prisão preventiva, pedido de prisão preventiva revogado, sendo pedido pela PGR para que ele fosse para a prisão domiciliar pelas comorbidades que ele tinha, mas o ministro Moraes não aceitou. E o Senado, diante de tudo isso, ainda vai continuar omisso
Essa é a pergunta que a cidadã... Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.